Espírito Santo, ensina-me a viver como Cristo. Oração para um novo começo. Todo verdadeiro recomeço nasce de um clamor, não de um pedido de prosperidade, nem de alívio momentâneo, mas do desejo sincero de ser moldado à imagem de Cristo. Há momentos em que o coração já não quer mais apenas respostas, quer transformação. E é nesse ponto, quando a alma se cansa de tentar viver por conta própria, que o Espírito Santo começa a agir. Ele vem como mestre paciente, amigo fiel e escultor divino, aquele que pega os pedaços e com amor e fogo faz tudo novo. Em Romanos 8:29 está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito supremo da vida cristã. Não apenas crer em Cristo, mas viver como Ele. Mas quem poderia ser como Jesus sem a ajuda do Espírito? É Ele quem nos ensina o ritmo do reino, quem molda o caráter, quem substitui impulsos por mansidão, orgulho por humildade, medo por fé. Quando o Espírito Santo entra, ele não muda só o comportamento, ele transforma o coração. E é aí que o novo começo acontece. O recomeço verdadeiro não é começar do zero, é começar com Deus no centro. É o momento em que o Espírito apaga o passado e acende uma nova direção. E isso não acontece com esforço humano, mas com rendição espiritual. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo declara: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa não é uma frase bonita, é uma promessa, mas há um segredo escondido nela. Só o Espírito Santo pode fazer essa novidade acontecer. Ele é o sopro que traz vida, o fogo que purifica, a voz que guia. Há pessoas que tentam viver como Cristo apenas pela força da disciplina, mas cedo ou tarde, o fardo se torna insuportável. O Espírito Santo veio justamente para aliviar esse peso. Ele não exige perfeição, ele oferece transformação. Ele não pede que você force a santidade, ele a produz dentro de você, pouco a pouco, até que a mente e o coração se alinhem à vontade de Deus. Jesus disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito não apenas lembra o que Cristo disse, ele nos ajuda a viver o que Cristo viveu. Ele nos ensina o amor que não busca recompensa, o perdão que não depende de desculpas, a fé que não precisa de garantias. E é por isso que essa oração, Espírito Santo, ensina-me a viver como Cristo, é uma das mais poderosas que alguém pode fazer. Porque quando você a pronuncia com sinceridade, o céu começa a agir imediatamente. O Espírito responde a corações sedentos. Ele não te deixará o mesmo, porque esse pedido abre a porta do novo começo. O Espírito Santo quer te ensinar o que é viver com propósito, com paciência, com paz. Ele quer que você respire como Cristo respirava, com graça. Que olhe como Cristo olhava, com compaixão. Que fale como Cristo falava, com verdade e amor. Ele quer te ensinar o estilo de vida do céu em meio ao caos da terra. E talvez hoje seja o teu momento de recomeçar. O momento de pedir: Espírito Santo, apaga o que fui e escreve o que serei. Porque quando o Espírito ensina, não há passado que impeça, nem culpa que permaneça. Há apenas uma nova história sendo escrita com as mãos de Deus. O Espírito Santo começa o novo quando o coração decide se render. Todo novo começo no reino de Deus não começa com grandes gestos, mas com um simples ato: rendição. O Espírito Santo não entra onde há resistência. Ele não força portas, ele espera ser convidado. O novo de Deus só nasce em corações que se rendem, que reconhecem: não posso mais sozinho. Foi assim desde o princípio. Sempre que um homem ou uma mulher se ajoelharam diante de Deus em total dependência, o Espírito Santo começou algo novo. Em Salmos 51:17, Davi declara: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Espírito se move na fraqueza, habita na humildade e trabalha no coração que desiste de controlar. Porque a rendição não é sinal de fraqueza,
É o reconhecimento de que só Deus pode conduzir o que o homem não entende. A rendição é o ponto de partida do ensino do Espírito. Enquanto tentamos ditar os rumos, ele silencia, mas quando desistimos de lutar com nossas próprias mãos, ele começa a agir. Paulo entendeu isso no instante em que caiu no chão e perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Essa frase tão simples foi o portal do novo começo. Ele não pediu explicação, pediu direção. E é exatamente isso que o Espírito Santo espera ouvir de nós. O clamor de quem finalmente se rendeu. Rendição é mais do que oração, é atitude. É quando o coração deixa de querer que Deus apenas resolva e passa a desejar que Deus governe. É quando paramos de pedir que o Espírito abençoe nossos planos e começamos a pedir que Ele nos dê os planos dele. Foi o que Jesus ensinou em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Espírito Santo só pode operar onde há vontade alinhada à do Pai. A grande ilusão da vida espiritual é acreditar que o controle é segurança. Mas o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira segurança está em perder o controle nas mãos certas. É por isso que ele nos leva a situações onde os planos falham, onde o caminho parece fechado, porque ali, no ponto da exaustão, nasce a rendição. O Espírito Santo permite o esgotamento para que surja a dependência. Em Provérbios 3:5-6 está o segredo de toda rendição. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando o Espírito Santo encontra um coração que confia, ele começa a corrigir rotas. A confiança é o solo fértil onde a transformação floresce. Muitos pedem ao Espírito um novo começo, mas continuam tentando ditar o rumo. Querem novidade sem entrega, direção sem submissão. Mas o Espírito Santo não é assistente, ele é o Senhor. Ele não veio para seguir ordens, veio para conduzir vidas. E ele só guia quem larga o volante. Foi o que Jesus quis dizer em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O verbo usado aqui é guiar, não aconselhar. O Espírito não é um conselheiro distante, é um condutor presente. Ele não aponta caminhos, ele anda junto. Mas para que ele guie, é preciso confiar. Quando o coração se rende, o Espírito assume o controle. E de repente, aquilo que era confusão começa a fazer sentido. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda a percepção. O que antes parecia atraso, passa a ser preparação. O que antes parecia fim se revela como início. O Espírito Santo é o único que transforma ruínas em fundamentos. A rendição também muda o tipo de oração que fazemos. O coração rendido já não ora para mudar Deus, ora para ser moldado por Ele. E quando isso acontece, o Espírito começa a ensinar, consolar e corrigir com amor. É por isso que o recomeço de Deus não acontece no barulho da autodefesa, mas no silêncio da entrega. Em Isaías 30:15 o Senhor diz: na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. O Espírito Santo quer te ensinar a parar de lutar com Ele, para que Ele possa lutar por você. Quer te mostrar que o novo não começa quando tudo muda lá fora, mas quando você muda aqui dentro. A verdadeira rendição é confiar mesmo quando não se entende. É entregar os pedaços, sabendo que o Espírito sabe exatamente onde encaixá-los. É parar de pedir explicações e começar a buscar presença. E quando o coração se rende, o Espírito faz o resto. Talvez esse seja o momento em que o Espírito Santo está te chamando para o novo. Mas esse novo não virá com mais esforço, virá com mais entrega. Ele está dizendo: filho, pare de tentar consertar o que só eu posso recriar. Rendição não é desistir da vida, é desistir do controle. É dizer como Jesus no Getsêmani: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a oração que abre os céus, porque toda vez que o homem se ajoelha, o Espírito se levanta.
E quando o Espírito se levanta, o novo começa. A vida ganha sentido, a alma encontra descanso e a jornada ganha direção. O coração rendido é o altar, onde o Espírito Santo constrói o novo de Deus. Quando o Espírito Santo entra, ele reconstrói o que o pecado destruiu. Há partes da vida que o tempo não consegue restaurar, feridas que o consolo humano não cura. Há áreas que, por mais que se tente, permanecem arruinadas. O pecado deixa marcas profundas. Ele distorce o coração, quebra relacionamentos, apaga sonhos e enfraquece a fé. Mas quando o Espírito Santo entra, ele não remenda, ele reconstrói. O Espírito não trabalha com restauração superficial. Ele reconstrói a alma desde o alicerce. Em Ezequiel 36, 26, Deus faz uma promessa eterna. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a essência do ministério do Espírito Santo. Ele não vem polir o que está quebrado, ele cria de novo. O Espírito não trabalha com retoques, trabalha com renascimento. Onde o pecado destruiu, ele planta vida. Onde a culpa sufocou, ele sopra graça. Quando o Espírito entra, ele não apenas limpa o passado, ele redireciona o futuro. É o que aconteceu com Pedro. O homem que negou a Jesus 3 vezes foi o mesmo que, cheio do Espírito Santo, pregou com autoridade e fez 3.000 pessoas se renderem a Cristo. Atos 2:41. O Espírito não apagou a história de Pedro, mas a reescreveu. É assim que ele trabalha. Pega as páginas manchadas e escreve nelas novas promessas. O pecado tenta convencer o homem de que o que foi destruído jamais será reconstruído. Mas o Espírito Santo é o arquiteto da esperança. Ele não precisa de condições perfeitas. Basta encontrar fé e arrependimento. Em Joel 2:25, o Senhor declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Espírito é o único que tem poder para devolver o tempo que o erro levou, a pureza que o pecado corrompeu e a fé que a culpa matou. Quando ele entra, a casa volta a ter luz. O Espírito acende o que estava apagado. Ele limpa o templo interior, expulsa o que não pertence a Deus e enche cada cômodo da alma com sua presença. Foi o que aconteceu quando Jesus purificou o templo em Jerusalém. Primeiro tirou o que era impuro, depois o Espírito pôde habitar. É isso que ele faz em nós. Remove o que impede o fluir da presença. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo escreve: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Quando o Espírito habita, tudo muda. A mente é transformada, o coração se amacia, a consciência é despertada. O que antes era ruína se torna altar. Onde havia vergonha, nasce comunhão. Onde havia escuridão, a luz brilha novamente. O pecado quebra, mas o Espírito conserta de modo que nada mais volte a ser como era. Ele não apenas reconstrói, ele renova. Quando Deus reconstrói algo, não o devolve ao estado anterior, ele o torna melhor. Ele faz do que foi destruído um testemunho vivo do seu poder. É por isso que em 2 Coríntios 5:17 está escrito: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, não apenas parte. O Espírito Santo não se assusta com o que o pecado fez. Ele entra nas áreas mais sombrias da alma e acende sua luz. Ele revela, cura e transforma. A culpa que antes sufocava se torna memória redimida, usada agora para glorificar a Deus. O que antes era vergonha se torna experiência de misericórdia. O Espírito Santo transforma cicatrizes em sinais de graça. Quando ele entra, não há pecado tão grave que não possa ser perdoado, nem vida tão quebrada que não possa ser reconstruída. Ele é o mesmo que habitava sobre as águas em Gênesis, transformando o caos em ordem. Ele ainda faz o mesmo hoje, transforma o caos do coração em morada santa. Mas para que ele reconstrua, é preciso deixar que ele entre completamente. O Espírito não trabalha em meio a resistências. Ele precisa de liberdade para remover o que não pertence e restaurar o que foi perdido. E essa reconstrução, embora às vezes doa, traz vida.
Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo nunca inicia algo para abandonar no meio. Ele reconstrói até o último detalhe, e o resultado é sempre melhor do que antes. Talvez você olhe para si e veja apenas ruínas, mas o Espírito vê um templo em reconstrução. Ele está trabalhando mesmo quando parece silêncio, mesmo quando a dor ainda pulsa. Ele está limpando, realinhando e edificando tudo de novo. O pecado tentou destruir o que Deus construiu, mas o Espírito Santo é o restaurador das promessas. E quando ele entra, o que parecia perdido volta a respirar. O novo começo não depende da tua força, depende da tua permissão. Se o Espírito Santo encontrar espaço, ele vai reconstruir tudo o que o pecado destruiu. E quando ele terminar, até as feridas serão testemunhos de que a graça venceu. O Espírito Santo nos ensina a amar como Cristo amou. O amor de Cristo não é um sentimento passageiro, mas uma decisão eterna, e ninguém pode viver esse tipo de amor sem o auxílio do Espírito Santo. Ele é quem traduz o amor divino ao coração humano. É ele quem transforma o amor egoísta em amor sacrificial, o amor que busca retorno em amor que apenas doa. O Espírito Santo é o mestre que ensina a amar como Cristo, não de forma natural, mas sobrenatural. Em Romanos 5:5, Paulo revela um segredo que explica toda a transformação. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que o Espírito derrama não é gerado por emoção, é fruto de presença. Ele não vem de esforço, vem de habitação. O Espírito Santo não nos ensina a amar apenas com palavras, mas nos molda até que o próprio amor de Cristo passe a fluir em nós. O amor humano tem limites, mas o amor do Espírito é infinito. É o amor que perdoa traidores, que ora por inimigos, que acolhe quem o feriu. Jesus demonstrou isso quando, pendurado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Nenhum homem poderia dizer isso sem estar cheio do Espírito. Esse é o amor que não nasce da carne. É o amor gerado pelo céu. O Espírito Santo nos ensina que amar como Cristo é ver com os olhos da compaixão e não da condenação. Ele muda a nossa forma de olhar. Onde antes víamos ofensa, ele nos faz ver fragilidade. Onde víamos inimigos, ele nos faz enxergar almas feridas precisando de graça. O Espírito Santo reconfigura o coração até que o perdão se torne mais natural que o rancor. Em Efésios 4:32, Paulo nos exorta: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Essa ordem seria impossível se não fosse o Espírito. É Ele quem nos faz lembrar o quanto fomos perdoados, e essa lembrança nos torna mais misericordiosos. O Espírito ensina o coração a amar, não por merecimento, mas por obediência. O amor que o Espírito gera é ativo. Ele não se contenta em sentir, ele se move. É o amor que visita o enfermo, que alimenta o faminto, que consola o aflito. É o amor que se manifesta em ações simples e silenciosas, mas carregadas de eternidade. Quando o Espírito habita em alguém, até os gestos mais pequenos se tornam sementes de redenção. Em 1 João 4:7-8 está o fundamento de toda a vida cristã. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Espírito Santo nos ensina a amar, porque é impossível conhecer Deus sem amar. Amar é a linguagem do reino, mas o amor que o Espírito ensina não é fácil. Ele exige renúncia, paciência e entrega. Ele nos chama a amar quando o outro não merece, a servir sem ser reconhecido, a dar sem esperar retorno. É nesse ponto que o Espírito Santo age de forma mais profunda. Ele nos faz escolher amar mesmo quando dói. O Espírito Santo ensina o amor perseverante, aquele que permanece quando tudo desmorona. O amor que suporta traições, que recomeça após decepções, que permanece fiel mesmo na ausência de reciprocidade. Esse amor não se explica, se manifesta. É o amor de Cristo sendo vivido em carne e sangue,
por meio do Espírito. Em 1 Coríntios 13, 4 e 7, Paulo descreve esse amor com precisão divina. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Espírito Santo não apenas nos lembra desse texto, ele o escreve em nosso caráter. Quando o Espírito governa o coração, o amor deixa de ser teoria e se torna estilo de vida. Ele passa a ser o combustível que move as decisões, a lente que guia as palavras, o fundamento das escolhas. O Espírito Santo nos faz amar mesmo em silêncio, amar orando por quem nos feriu, amar desejando o bem a quem nos decepcionou. E quanto mais amamos como Cristo, mais o Espírito cresce em nós. Porque o amor é o terreno onde o Espírito mais se manifesta. É impossível estar cheio do Espírito e vazio de amor. E é impossível amar verdadeiramente sem o Espírito. Talvez existam pessoas que te feriram e você sente que não consegue perdoar. Mas o Espírito quer te ensinar a amar, até mesmo quem te quebrou. Ele quer curar teu coração para que o amor volte a fluir. Ele quer te libertar do peso do rancor e te fazer experimentar o amor que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Quando o Espírito Santo te ensina a amar, ele te faz parecido com Cristo. E é exatamente isso que significa ser cristão. Deixar o Espírito reproduzir em nós o coração de Jesus. Em Colossenses 3,14, Paulo conclui: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse é o propósito final do ensino do Espírito. Unir tudo o que foi quebrado através do amor. Porque onde há amor, o Espírito habita. E onde o Espírito habita, Cristo vive novamente através de nós. O Espírito Santo nos conduz à humildade de Cristo. A maior grandeza do reino de Deus é a humildade. E é o Espírito Santo quem nos conduz até ela, não por imposição, mas por revelação. Ele nos mostra que não há nada mais poderoso do que um coração que se curva diante de Deus. Em um mundo que exalta o orgulho, o Espírito Santo nos ensina a viver o oposto, o caminho de Cristo, o caminho da entrega silenciosa, do servir sem ser visto, do amar sem exigir retorno. Em Filipenses 2:5-8, Paulo descreve o coração de Cristo e o padrão da humildade divina. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade não é fraqueza, é força sob domínio. É poder que escolhe servir. O Espírito Santo trabalha em nós para reproduzir esse mesmo caráter. Ele nos conduz a momentos em que precisamos ceder, calar, esperar, perdoar. Não porque somos incapazes de reagir, mas porque aprendemos a confiar. É Ele quem sussurra: não te defendas, o Pai te justificará. É Ele quem nos ensina que a resposta mais poderosa é o silêncio do justo. A humildade de Cristo não era a aparência, era a essência. Ele não fingia ser manso, ele era. E o Espírito Santo quer fazer o mesmo em nós, transformar o fingimento em verdade, a aparência em convicção. Ele quer que deixemos de parecer humildes e passemos a ser. Que o orgulho escondido sob a religiosidade seja quebrado e o coração volte a se prostrar. Em Tiago 4:6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual. O orgulho bloqueia o fluir da graça, a humildade o atrai. E o Espírito Santo age como um jardineiro cuidadoso, arrancando as raízes do orgulho que tentam crescer no coração. Ele sabe que sem humildade não há comunhão verdadeira com Deus. O Espírito nos ensina que ser humilde não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É colocar o outro acima da própria vaidade, é escolher o bem maior em vez da própria vontade. E para isso,
Ele nos leva a circunstâncias onde somos contrariados, esquecidos, ignorados, não para nos humilhar, mas para formar em nós o coração de Cristo. Jesus viveu como o maior exemplo dessa humildade ativa. Ele lavou os pés dos discípulos, até mesmo os de Judas. Em João 13, 14 e 15, ele disse: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Essa é a escola do Espírito, a sala de aula onde se aprende a servir. O Espírito Santo te convida a essa mesma sala. Ele quer te ensinar a lavar pés quando tudo em ti quer levantar a cabeça. Quer te ensinar a servir sem buscar reconhecimento, a amar sem esperar recompensa. Porque quem se humilha diante de Deus nunca será humilhado pelos homens, será exaltado no tempo certo. Em 1 Pedro 5,6, a palavra diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O Espírito Santo trabalha em silêncio, mas o resultado é visível. Ele molda o caráter, quebra o orgulho e planta a mansidão. E quando o coração se torna humilde, o céu encontra repouso nele. O orgulho é uma muralha, a humildade é uma ponte. E o Espírito Santo nos transforma em pontes, instrumentos pelos quais outros podem chegar a Deus. Ele nos ensina a deixar de lado o desejo de estar certo para escolher a vontade de estar em paz. Ele nos mostra que é melhor perder uma discussão do que perder a comunhão. A humildade também é a chave para ouvir a voz do Espírito. O orgulhoso fala demais para escutar, o humilde silencia para discernir. Foi por isso que Jesus dizia em Mateus 11, 29, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo quer nos levar a esse mesmo aprendizado, não pela dor, mas pela imitação de Cristo. Talvez você esteja sendo provado justamente nessa área. Pessoas te malinterpretam, portas se fecham, palavras te ferem. Mas o Espírito Santo está te moldando. Ele está dizendo: deixa eu te ensinar a reagir como Cristo reagiu. Porque quando o Espírito governa o coração, até as injustiças se tornam instrumentos de purificação. A humildade é o terreno onde o Espírito mais se manifesta. Porque onde há humildade, há espaço, e onde há espaço, há presença. O Espírito Santo quer te conduzir a esse lugar. O lugar de quem não precisa vencer para se sentir valioso, porque já entendeu que ser achado por Deus é a maior vitória. Em Provérbios 22:4 está o resumo de tudo o que o Espírito nos ensina. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O caminho da humildade é o caminho da plenitude, e o Espírito Santo está te chamando hoje para caminhar por ele. O Espírito Santo nos fortalece para vencer as tentações como Cristo venceu. O Espírito Santo não apenas consola, ele fortalece. Ele não apenas revela o caminho, ele sustenta quem caminha. Foi assim com Jesus, e será assim com todo aquele que decide viver como ele viveu. Antes de começar o ministério, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali, antes de realizar milagres, antes de curar, antes de pregar, ele venceu. O Espírito o levou à tentação, mas não o deixou sozinho. Essa é a primeira lição. O Espírito não nos livra do deserto, ele nos fortalece dentro dele. Em Mateus 4:1 está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É o Espírito quem conduz, não o inimigo. A tentação não é sinal de ausência de Deus, é oportunidade de maturidade espiritual. O Espírito Santo nos ensina a vencer não fugindo da batalha, mas permanecendo firmes em Deus enquanto ela acontece. No deserto, o diabo tentou Jesus nas 3 áreas onde o ser humano mais é provado: necessidade, orgulho e poder. Mas Jesus não respondeu com emoções, respondeu com a palavra. E o Espírito Santo quer nos ensinar exatamente isso, a lutar com as armas certas. Em Efésios 6:17, Paulo chama a palavra de espada do Espírito. É com ela que vencemos as tentações internas e externas. A tentação sempre tenta enfraquecer o espírito e alimentar a carne. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá discernimento
para identificar a voz do inimigo antes que ela se disfarce de desejo. Ele nos mostra que nem todo bom caminho vem de Deus e que o atalho mais rápido quase sempre nos afasta do propósito. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo declara: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." O Espírito é esse livramento. Ele é a força que Deus coloca dentro de nós para resistir quando tudo parece mais fácil ceder. Jesus venceu no deserto porque estava cheio do Espírito antes de ser tentado. E o mesmo princípio vale para nós. Ninguém vence vazio. É por isso que o Espírito Santo nos convida diariamente a ser cheios dele, em oração, em adoração, em meditação na palavra. Ele não nos livra da tentação, mas nos prepara antes dela. Ele fortalece a mente, acende o discernimento e nos faz lembrar do que Deus disse quando a dúvida tenta dominar. O Espírito Santo nos ensina que vencer a tentação não é apenas resistir ao mal, é escolher o bem. É escolher permanecer onde Deus nos colocou, mesmo quando o diabo oferece atalhos. É manter o coração firme na promessa, mesmo quando o deserto parece interminável. Quando a tentação vem, o Espírito nos faz lembrar da identidade que temos em Cristo. O inimigo começou dizendo: "Se és filho de Deus", porque a tentação sempre começa atacando quem somos. Mas o Espírito nos faz lembrar o que Deus já disse: "Tu és meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. O Espírito é a voz que reafirma a filiação quando o inferno tenta lançar dúvida. O Espírito Santo também nos mostra que a tentação é passageira, mas as consequências da desobediência são permanentes. Ele nos ensina a pensar além do momento, a ver com os olhos da eternidade. Ele sussurra ao coração: vale a pena esperar, vale a pena obedecer, vale a pena dizer não agora para viver o sim de Deus amanhã. Em Gálatas 5,16, Paulo nos dá a chave da vitória: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso significa viver atento à voz interior, sensível às direções do Espírito, vigilante diante das armadilhas que parecem inofensivas. Quando andamos no Espírito, aprendemos a discernir os disfarces do inimigo. Palavras doces com intenções amargas, oportunidades que roubam a paz, desejos que prometem prazer, mas trazem peso. O Espírito Santo não apenas nos livra do mal, ele nos ensina a odiar o mal. Ele transforma o coração até que a tentação perca o poder de sedução. O que antes atraía, agora enoja. O que antes fascinava, agora se revela fútil. Isso é santificação, o processo pelo qual o Espírito alinha nosso coração ao coração de Cristo. Foi o Espírito que sustentou Jesus no deserto e é o mesmo Espírito que quer te sustentar hoje. Ele te diz: não temas a tentação, eu estou contigo nela. E quando ela passar, você estará mais forte, mais maduro e mais parecido com Cristo. A vitória contra a tentação não é mérito humano, é obra do Espírito em um coração disposto. E cada vez que você vence, o Espírito grava dentro de você o testemunho de que a graça é maior que o pecado. Em Romanos 8,37 está a verdade final. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E esse amor se manifesta pelo Espírito que habita em nós. Quando o Espírito Santo governa, o pecado perde força, a tentação perde voz e o inimigo perde acesso. Que assim como Cristo venceu no deserto, você também vencerá. Não porque é forte, mas porque o Espírito Santo é poderoso em você. O Espírito Santo nos ensina a orar como Cristo orava. A oração foi o respiro da vida de Jesus. Tudo o que ele fez, cada milagre, cada decisão, cada palavra, nasceu da comunhão com o Pai. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. A orar não como um ritual, mas como um relacionamento. O Espírito é o elo entre o céu e a alma. Ele traduz o indizível, acalma o coração inquieto e ensina o homem a falar com Deus como um filho fala com o Pai. Em Romanos 8,26, Paulo revela o papel do Espírito na oração.
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito não apenas nos inspira a orar, ele ora em nós. Quando faltam palavras, ele transforma suspiros em súplicas. Quando o cansaço cala a voz, ele fala por dentro. Jesus viveu essa dependência profunda do Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, nunca viveu independente da oração. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus orava antes das multidões, antes das curas, antes das cruzes. Ele não orava porque precisava de poder, orava porque desejava comunhão. E o Espírito Santo quer restaurar em nós essa fome de estar a sós com o Pai. O Espírito nos ensina que orar não é repetir palavras, é abrir o coração. É mais escuta do que fala, mais entrega do que exigência. Ele transforma a oração mecânica em diálogo vivo, o costume em encontro. O Espírito Santo nos ensina a entrar na presença de Deus sem máscaras, sem pressa, sem medo. Em Mateus 6,6, Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É no secreto que o Espírito fala mais alto. Ele não fala nas multidões, fala na quietude. O Espírito nos ensina a valorizar os momentos de silêncio, onde o coração escuta o que a mente não consegue compreender. A oração verdadeira não muda Deus, muda quem ora. E o Espírito Santo é o responsável por essa mudança interior. Ele alinha nossas vontades à vontade do Pai. Ele transforma pedidos em propósito. Muitas vezes, entramos na oração pedindo que Deus mude a situação, e o Espírito nos faz sair dela transformados, prontos para enfrentar a situação com fé. Em João 16, 13 e 14, Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e me glorificará. Isso significa que toda oração guiada pelo Espírito glorifica Cristo. A função do Espírito na oração não é nos dar o que queremos, mas nos ensinar o que devemos desejar. O Espírito Santo também nos ensina a perseverar em oração. Ele nos dá força quando a resposta demora, fé quando o silêncio parece pesado, esperança quando a espera se prolonga. Ele reacende o fogo no altar todas as vezes que o cansaço ameaça apagar. É o que Paulo quis dizer em Efésios 6,18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito é mais do que falar em línguas, é orar sob direção divina. É permitir que o Espírito escolha as palavras, os motivos, o tempo e até o tom da oração. É quando a alma se entrega completamente e o céu conduz cada palavra. O Espírito Santo nos ensina também a interceder, a orar pelos outros como Cristo orava. Quando Ele habita em nós, o coração se torna sensível às dores alheias. A oração deixa de ser individual e se torna ponte. Começamos a carregar os fardos dos outros em oração, não por obrigação, mas por compaixão. E essa compaixão é sinal da presença do Espírito. Em Hebreus 7:25, fala-se de Jesus como o intercessor eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Espírito Santo nos ensina a continuar essa intercessão aqui na terra, a sermos vozes que ecoam o coração de Cristo no meio da dor do mundo. A oração guiada pelo Espírito é diferente, ela tem poder, porque não é apenas a boca que fala, é o céu que responde. Não é só um pedido, é um alinhamento. Quando o Espírito dirige a oração, ela nunca volta vazia. Pode não mudar tudo ao redor de imediato, mas muda o orante, e isso já é o maior milagre. Muitos desistem de orar porque não veem resultado, mas o Espírito Santo nos ensina a ver oração como semeadura. Cada lágrima é uma semente. Cada clamor é um plantio invisível que florescerá no tempo certo. Ele nos faz entender que Deus não ignora orações sinceras. Ele as amadurece no tempo perfeito. Em Salmos 141:2, Davi orou:
Suba a minha oração como incenso diante de ti. E é o Espírito Santo quem acende esse incenso. Ele transforma orações frias em fogo vivo. Ele faz do altar do coração um lugar de comunhão constante. Orar como Cristo é viver guiado pelo Espírito. É depender do Pai em tudo. Buscar direção antes da ação. Consolo antes da resposta. É entregar o dia, as decisões, os medos e deixar o Espírito Santo traduzir tudo em intercessão santa. E o Espírito está te chamando hoje para essa intimidade. Ele quer te ensinar a orar novamente, não com pressa, mas com entrega, não com medo, mas com confiança. Ele quer transformar tuas palavras em presença, teu tempo em encontro, tua oração em adoração. Porque quando o Espírito Santo ensina alguém a orar, o céu se aproxima da terra e o impossível começa a acontecer. O Espírito Santo nos guia a obedecer como Cristo obedeceu. A obediência foi o selo da vida de Cristo. Tudo o que Jesus fez, das palavras que disse até o sacrifício na cruz, nasceu da sua total submissão à vontade do Pai. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer formar em nós. O mesmo coração obediente que havia em Jesus. Obedecer é mais do que cumprir ordens. É confiar quando não se entende, permanecer quando é difícil e seguir mesmo quando o caminho se estreita. Em Filipenses 2:8, Paulo escreve: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência não foi automática, foi uma escolha diária, sustentada pelo Espírito. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus em cada passo, desde o batismo até o Calvário. E Ele quer nos conduzir da mesma forma, não por imposição, mas por amor. O Espírito Santo nos ensina que a obediência é a linguagem mais alta da fé. Quem obedece, crê. Quem confia, segue. Quem se entrega, amadurece. Jesus disse em João 14:31, O mundo saberá que amo o Pai e que faço exatamente o que o Pai me mandou fazer. Essa é a essência da vida espiritual. Amar a Deus o suficiente para obedecer mesmo quando não faz sentido. Obedecer é o maior ato de adoração. É dizer sim a Deus quando tudo dentro de nós quer dizer não. É permanecer fiel à voz do Espírito, mesmo quando outras vozes parecem mais convincentes. É isso que diferencia o religioso do discípulo. O religioso escuta, o discípulo obedece. O Espírito Santo é quem nos dá força para obedecer quando a carne quer resistir. Ele é a voz que sussurra no íntimo. Confia, mesmo sem entender. Ele foi essa voz no coração de Abraão quando Deus pediu Isaque. E Abraão obedeceu, não porque compreendia, mas porque conhecia o caráter de quem ordenava. O Espírito o guiou à montanha, e lá, Deus revelou o Cordeiro. Em 1 Samuel 15:22 está escrito: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Espírito Santo nos ensina essa verdade viva. Deus não quer gestos religiosos, quer corações obedientes. Ele prefere uma entrega sincera a 1000 promessas vazias. A obediência no Espírito é diferente da obediência por medo. O medo obedece para não ser punido. O amor obedece para não entristecer. O Espírito nos ensina a obedecer por amor, porque quanto mais o conhecemos, menos queremos resistir. Ele não impõe, convence. Ele não exige, inspira. Jesus, no Getsêmani, mostrou o ponto mais alto dessa obediência. Em Lucas 22:42, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O Espírito Santo esteve ali, sustentando o Filho no momento em que a carne tremia e o coração sangrava. Foi o Espírito que o manteve de pé diante da cruz. E é o mesmo Espírito que hoje te sustenta, quando obedecer parece pesado demais. O Espírito Santo também nos ensina que a obediência nem sempre traz recompensas imediatas, mas sempre traz frutos eternos. Às vezes, obedecer significa perder agora para ganhar depois. Significa calar quando queríamos falar, esperar quando queríamos agir, perdoar quando o coração quer se vingar. Mas toda obediência guiada pelo Espírito
constrói algo invisível, uma fé sólida, uma comunhão profunda, uma herança espiritual. Em Romanos 8,14, Paulo afirma: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A filiação é confirmada pela obediência. O Espírito Santo não guia quem quer controlar, guia quem está disposto a seguir. E quanto mais o seguimos, mais nos tornamos parecidos com Cristo. A obediência é também o maior testemunho diante do mundo. Quando alguém escolhe obedecer a Deus em meio à dor, o céu se manifesta na terra. O Espírito Santo usa a obediência de um só para transformar muitos. Foi assim com Jesus. Sua entrega na cruz abriu caminho para a salvação de todos. O Espírito quer te ensinar esse mesmo poder: obedecer quando não há garantias, seguir quando há silêncio, permanecer quando há dúvidas. Porque é na obediência que o milagre se manifesta. Pedro só andou sobre as águas depois que obedeceu à voz de Jesus. Vem. Mateus 14:29. A obediência precede o sobrenatural. Talvez Deus esteja te pedindo algo agora: um perdão, uma mudança, uma renúncia, e talvez o medo ou o orgulho estejam tentando te impedir. Mas o Espírito Santo está te dizendo: confia. A obediência abre portas que o entendimento nunca abriria. Ele quer te levar ao ponto onde obedecer se torna teu prazer, não teu peso. Em Salmos 48, Davi expressa o coração moldado pelo Espírito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Esse é o estágio mais alto da fé. Quando obedecer, deixa de ser obrigação e se torna alegria. E o Espírito quer te levar até lá. Ele quer transformar tua resistência em entrega, tua dúvida em confiança, tua inquietação em paz. Porque quanto mais obedecemos, mais nos parecemos com Cristo. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais o mundo reconhece o poder do Espírito em nós. A obediência é o altar onde o Espírito Santo derrama sua presença. É onde o céu se encontra com o coração humano. E quando o Espírito encontra um coração disposto a obedecer, o reino de Deus começa a se manifestar. O Espírito Santo nos ensina a suportar as provações com a paciência de Cristo. Há dores que o tempo não explica, e há silêncios que só o Espírito Santo consegue traduzir. A paciência é uma virtude celestial, e só pode ser aprendida na fornalha da espera. O Espírito Santo nos ensina que suportar as provações não é sinal de fraqueza, mas de fé amadurecida. Porque enquanto o mundo busca respostas rápidas, o Espírito nos conduz ao ritmo de Deus, um ritmo de confiança, de propósito e de eternidade. Em Romanos 5, 3, 4, Paulo revela o processo da maturidade espiritual. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O Espírito Santo não remove as provações, ele as transforma em ferramentas divinas. Ele não desperdiça dor, ele a converte em aprendizado. Cristo foi o exemplo supremo dessa paciência. Em Hebreus 12, 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O Espírito Santo foi quem sustentou Jesus até o fim. Foi ele quem o manteve em silêncio diante dos acusadores, firme diante da cruz e sereno diante da injustiça. Essa paciência não nasceu da carne, nasceu do Espírito. O Espírito Santo quer nos ensinar essa mesma força, a de permanecer quando tudo dentro de nós quer fugir, a de crer quando tudo parece contrário, a de descansar mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram. Ele é quem sustenta o coração cansado, quem acalma a alma ansiosa e quem sopra a esperança nas noites mais longas. Em Tiago 1, 2, 4, encontramos a sabedoria que o Espírito gera. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O Espírito Santo
Usa cada espera como um campo de treinamento para a fé. Ele não apressa o processo, ele o aperfeiçoa. A paciência espiritual não é passividade, é resistência com propósito. É a capacidade de permanecer em paz, mesmo sem entender o porquê. É o poder de continuar orando quando o céu parece fechado. É o dom de continuar servindo, mesmo quando a recompensa ainda não chegou. E isso só é possível quando o Espírito Santo habita no coração. Foi o Espírito que ensinou Paulo a encontrar propósito na dor. Preso, açoitado, esquecido, ele ainda escrevia cartas cheias de fé. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele declara: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa não é a voz de quem sofre com desespero, mas de quem aprendeu a confiar no meio da dor. O Espírito Santo nos ensina que a paciência não é ausência de movimento, mas presença de fé. É continuar acreditando mesmo quando o cenário não muda. É confiar que Deus está trabalhando mesmo quando o silêncio parece longo demais. É saber que, no tempo certo, o Espírito transformará o deserto em jardim. Em Isaías 40, 31, há uma promessa eterna para os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação é obra do Espírito. Ele nos dá asas quando a alma pesa, fôlego quando o cansaço sufoca e esperança quando tudo parece parado. O Espírito Santo também nos ensina a não confundir demora com negação. Ele revela que Deus não está em silêncio por indiferença, mas por intenção. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele ensina, amadurece e alinha. O Espírito Santo é o intérprete desse silêncio, o tradutor da espera. Ele sussurra: confia. Deus está trabalhando onde você não pode ver. A paciência de Cristo é a resistência do amor. É suportar sem amargura, esperar sem desistir, sofrer sem perder a fé. E o Espírito quer gerar em nós essa mesma virtude. Não uma paciência humana, mas uma paciência celestial, que nasce da certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Talvez hoje você esteja atravessando um tempo de provação. O Espírito quer te dizer: não é o fim, é o processo. Ele está te moldando, te lapidando, te fortalecendo. Ele está ensinando teu coração a confiar mais do que compreender, a adorar mais do que reclamar, a permanecer mais do que fugir. Em Salmos 37:7 está o conselho para quem espera. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. O Espírito quer te ensinar a descansar. E descanso, aqui, não é desistência, é confiança. É o coração em paz mesmo no meio do caos. A paciência é o campo onde o Espírito cultiva a maturidade. Cada lágrima é regador. Cada silêncio é semente. E quando o tempo da colheita chegar, você entenderá que a espera nunca foi perda. Foi preparo. O Espírito Santo está te fortalecendo agora. Ele está te ensinando a esperar como Cristo esperou, a suportar como Cristo suportou, a permanecer como Cristo permaneceu. Porque quando o Espírito governa, a provação não te destrói, te transforma. O Espírito Santo nos ensina a perdoar com o coração de Cristo. Perdoar é um dos maiores atos de fé que o ser humano pode praticar, e é impossível fazê-lo verdadeiramente sem o auxílio do Espírito Santo. O perdão não é natural, ele é sobrenatural. O coração humano tende a guardar, a revidar, a querer justiça imediata. Mas o Espírito Santo vem para ensinar um caminho mais alto, o caminho de Cristo, aquele que, ferido, escolheu amar, traído, escolheu perdoar, crucificado, escolheu interceder. Em Lucas 23:34, Jesus proferiu as palavras mais poderosas que já atravessaram o tempo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nenhum raciocínio humano pode compreender a profundidade dessa frase. Aquele que foi injustiçado, humilhado e traído
não devolveu mal por mal, devolveu graça. E foi o Espírito Santo quem o sustentou naquele momento. É o mesmo Espírito que hoje quer sustentar você para fazer o mesmo. Perdoar não é esquecer, é libertar. É abrir mão de carregar o peso que o outro te fez. É entregar a Deus o direito de julgar e escolher viver leve. O Espírito Santo nos ensina que o perdão não é uma emoção, é uma decisão. Você não perdoa porque sente vontade. Perdoa porque entende que o perdão é o idioma do céu. Em Efésios 4:31-32, Paulo exorta: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós com toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Espírito Santo é quem faz essa troca possível. Ele remove a amargura e planta a misericórdia. Mas o perdão é um processo. E o Espírito caminha conosco nesse processo com paciência. Ele entende quando o coração ainda sangra, quando as lembranças doem, quando o nome do ofensor ainda pesa. Ele não exige que você finja não sentir. Ele te ensina a sentir de maneira redimida. O Espírito Santo cura a ferida de dentro para fora, até que a dor se transforme em compaixão. O Espírito também nos ensina que o perdão é a semente da liberdade. Quando guardamos rancor, nos tornamos prisioneiros do passado. Mas quando perdoamos, o Espírito abre as portas da prisão da alma. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. O perdão é a ponte por onde a graça passa. Se a fechamos para os outros, a fechamos também para nós. Paulo aprendeu essa verdade. Em suas cartas, ele fala sobre a importância de perdoar, mesmo diante de injustiças profundas. Em Colossenses 3:13, ele escreve: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa frase, assim como o Senhor vos perdoou, é o padrão do Espírito. Ele não nos pede algo que Cristo não tenha feito primeiro. O Espírito Santo não apenas nos ensina a perdoar os outros, mas também a perdoar a nós mesmos. Quantos vivem oprimidos pela culpa, acreditando que erraram demais, que já é tarde, que Deus não os quer mais? Mas o Espírito sussurra: a cruz já pagou tudo. Ele te lembra que o sangue de Cristo não falha. Em 1 João 1:9, a promessa é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito te convida a crer nesse perdão, não como teoria, mas como experiência. Quando o Espírito Santo nos ensina a perdoar, ele nos ensina a parecer mais com Cristo. Ele nos mostra que o perdão é a resposta mais poderosa contra o ódio, a vingança e a dor. O perdão quebra ciclos, fecha feridas e abre caminhos. Ele nos faz livres para amar novamente, para confiar, para viver em paz. Mas o Espírito também revela que perdoar não significa permitir abusos. Cristo perdoou os que o crucificaram, mas não voltou à cruz. O perdão não é reconciliação forçada, é libertação interior. O Espírito Santo te ensina a perdoar e seguir, a soltar o passado e continuar em frente sem carregar correntes invisíveis. Em Romanos 12:19-21, Paulo escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a pedagogia do Espírito: vencer sem retaliar, triunfar sem ferir, curar sem punir. Talvez você esteja carregando há anos uma dor que nunca curou. O Espírito Santo quer tocar nessa ferida hoje. Ele quer tirar o espinho da alma, apagar a memória que ainda fere, libertar o coração do peso da injustiça. Ele te diz: você não precisa mais carregar isso. O perdão que ele gera não é humano, é celestial.
Ele te capacita a fazer o que sozinho seria impossível. E quando o perdão acontece, o céu se move. Porque cada vez que um coração decide perdoar, o inferno perde espaço. O Espírito Santo reina onde há perdão. Ele transforma lágrimas em paz, ofensas em testemunhos, dores em pontes de reconciliação. Perdoar é o maior milagre que o Espírito realiza em nós, porque é o milagre que nos faz viver como Cristo. E quando você perdoa, você prova que o Espírito Santo realmente habita em seu coração. O Espírito Santo nos ensina a servir como Cristo serviu. O serviço é o verdadeiro reflexo da maturidade espiritual. Quando o Espírito Santo transforma um coração, ele o conduz inevitavelmente ao serviço, porque servir é amar em ação. É o amor que deixa o discurso e se torna prática. É o Evangelho encarnado no cotidiano. Foi assim com Cristo, e é assim com todos aqueles que decidem segui-lo verdadeiramente. O Espírito Santo não forma apenas adoradores, ele forma servos. Jesus disse em Mateus 20:28, "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." O Espírito Santo é quem grava essa verdade em nossos corações. Ele nos ensina que a grandeza do reino é medida pelo quanto servimos, não pelo quanto somos servidos. No mundo, o poder está em quem domina. No reino, o poder está em quem se ajoelha. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele quebra o orgulho que busca reconhecimento e planta o desejo de fazer o bem sem ser visto. Ele nos ensina a servir não por obrigação, mas por amor. É ele quem nos move a ajudar alguém sem esperar nada em troca, a estender a mão sem pensar no retorno. Porque quando servimos no Espírito, servimos ao próprio Cristo. Em Colossenses 3:23-24, Paulo ensina: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis." O Espírito Santo nos faz entender que todo serviço feito com amor, por menor que pareça, tem valor eterno. Ele transforma tarefas simples em atos de adoração. Servir no Espírito é viver com o coração disponível, é estar atento às necessidades dos outros, pronto para agir. O Espírito Santo nos torna sensíveis. Ele abre nossos olhos para enxergar quem sofre, quem precisa, quem está invisível. Ele nos leva a cuidar de quem não tem quem o veja. Ele transforma o cristianismo teórico em compaixão viva. Jesus mostrou o exemplo mais radical de serviço ao lavar os pés dos discípulos. Em João 13:14-15, ele disse: "Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." O Espírito Santo quer nos levar a esse mesmo gesto, o gesto da humildade ativa. Lavar pés significa fazer o que ninguém quer fazer, amar quando ninguém está olhando, servir quando ninguém reconhece. O Espírito Santo transforma o servir em prazer. Ele nos mostra que, quando ajudamos alguém, o próprio Cristo se alegra. Em Mateus 25:40, Jesus revelou essa verdade profunda. "Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Servir é tocar Cristo nos outros, é enxergar o divino no necessitado, o sagrado no simples. Mas o Espírito também nos ensina a servir com equilíbrio. Ele não quer servos exaustos, mas disponíveis. Ele nos ensina que servir não é se perder, é se entregar com sabedoria. É fazer com amor, mas sem deixar o altar da comunhão. É ajudar o próximo sem se afastar da presença. É o Espírito quem define o ritmo, porque servir sem unção é ativismo, mas servir com o Espírito é ministério. O Espírito Santo também nos ensina que o serviço verdadeiro não é medido pelo tamanho da obra, mas pela intensidade do amor. Às vezes, servir é ouvir alguém, é orar em silêncio, é abraçar quem sofre. O Espírito transforma gestos pequenos em sementes poderosas. Ele nos faz entender que o reino de Deus cresce através das mãos que servem. Em Gálatas 5:13,
Paulo resume o propósito do Espírito na vida do cristão. Fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servir é a expressão da liberdade espiritual. É usar a vida não para si, mas para abençoar. O Espírito Santo nos ensina a servir mesmo quando ninguém retribui. Ele nos lembra que o olhar que realmente importa é o de Deus. Que a recompensa não está nas palmas, mas na presença. Que o verdadeiro servo serve porque ama, não porque quer ser amado. Talvez você já tenha servido muito e se sentido cansado, esquecido ou até injustiçado. Mas o Espírito te diz hoje: nada do que é feito por amor é em vão. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo encoraja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Espírito Santo está levantando novamente o teu ânimo. Ele quer reacender o prazer de servir, o fogo de ajudar, a alegria de ser útil. Ele quer restaurar o coração do servo que talvez se feriu servindo. Ele quer te lembrar que servir é o maior privilégio de quem foi alcançado pela graça. E quando servimos no Espírito, o reino de Deus avança de maneira invisível, mas poderosa. Cada gesto, cada palavra, cada cuidado é uma semente eterna plantada pelo próprio Deus através das tuas mãos. Servir como Cristo é viver como Ele, disponível, compassivo, obediente. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer formar em você. Um coração que serve não por dever, mas por amor. Porque quando o Espírito Santo ensina alguém a servir, o mundo começa a ver Cristo através das atitudes. E o Evangelho deixa de ser apenas palavra, se torna vida. O Espírito Santo nos ensina a vencer o medo e a viver pela fé como Cristo viveu. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele paralisa o propósito, apaga a esperança e sufoca a fé. Foi o medo que fez Pedro afundar, que fez Elias se esconder e que levou Adão a se afastar de Deus no Éden. O medo é a ausência de confiança, o vazio deixado quando esquecemos quem está conosco. Mas o Espírito Santo veio justamente para preencher esse vazio. Ele é a presença constante que transforma medo em fé, dúvida em convicção, fraqueza em coragem. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo declara: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Note, o medo não vem de Deus, mas o poder vem do Espírito. Ele não apenas remove o medo, ele o substitui por fé viva. Quando o Espírito habita em nós, o medo perde o domínio porque o coração aprende a confiar mesmo sem entender. Jesus viveu pela fé em cada passo. Quando o mar rugia, ele dormia em paz. Quando Lázaro estava morto, ele agradeceu antes do milagre. Quando a cruz se aproximava, ele orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Essa fé inabalável não veio da carne, veio da comunhão com o Espírito. É essa mesma fé que o Espírito quer formar em você. Uma fé que não se baseia em circunstâncias, mas em presença. O Espírito Santo nos ensina que a fé não é ausência de medo, é a decisão de confiar mesmo sentindo medo. Ele não nos torna insensíveis, ele nos torna firmes. Ele nos faz enfrentar o que antes nos fazia fugir. Foi o Espírito que capacitou Davi a enfrentar Golias, Daniel a encarar a cova e Jesus a suportar a cruz. Todos tiveram medo, mas o Espírito transformou o medo em movimento. Em Isaías 41:10, Deus promete: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Espírito Santo é o cumprimento vivo dessa promessa. Ele é a presença que permanece quando tudo parece incerto. Ele não te tira da batalha, mas te dá coragem para vencê-la. O medo diz: e se der errado? Mas o Espírito Santo responde: e se Deus agir? Ele muda a perspectiva. Ele nos ensina a olhar para o invisível, a ver além do perigo, a crer no meio do caos.
O Espírito não apaga as tempestades, mas acende a fé que atravessa as ondas. Foi ele quem sustentou os discípulos depois que Jesus subiu aos céus. Antes eles estavam trancados por medo dos judeus, João 20:19. Depois do Pentecostes, estavam nas ruas pregando com ousadia. O que mudou? O Espírito havia descido, o medo saiu e o poder entrou. O Espírito Santo os fez entender que a fé não é apenas acreditar em Deus, é deixar Deus agir através de você. Em Hebreus 11:1, lemos: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O Espírito Santo é quem planta esse fundamento dentro de nós. Ele nos faz crer no que ainda não existe, esperar o que ainda não se vê e agradecer antes de receber. Ele nos ensina que a fé não é emoção, é convicção espiritual. O Espírito também nos ensina que o medo é alimentado pelo foco errado. Quando Pedro olhou para as ondas, começou a afundar. Mas quando olhou para Jesus, voltou a andar. Mateus 14:30. Assim é conosco. O medo cresce quando olhamos para os problemas. A fé cresce quando olhamos para Cristo. O Espírito Santo nos ensina a fixar os olhos no Autor e Consumador da fé, e não nas circunstâncias. Ele também nos lembra que o medo é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Foi diante do gigante que Davi conheceu a força do Espírito. Foi na fornalha que os amigos de Daniel experimentaram a presença divina. Foi na tempestade que os discípulos viram o vento se calar. O Espírito Santo transforma cenários de medo em palcos de fé. Em Romanos 8:15, Paulo escreve: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O medo nos escraviza, mas o Espírito nos adota. Ele nos ensina a orar como filhos, não como fugitivos. Ele nos faz entender que não há nada a temer quando o Pai está presente. Talvez o medo tenha dominado áreas da tua vida, o futuro, a saúde, as finanças, o lar. Mas o Espírito Santo quer te ensinar a viver pela fé. Ele quer te mostrar que quando você confia, o medo perde o poder. Ele quer que você viva não pelo que sente, mas pelo que crê. Em Abacuque 3:17-18, o profeta declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que o Espírito produz, uma fé que se alegra mesmo sem resultados, porque confia no caráter de Deus. O Espírito Santo quer te libertar do medo hoje. Ele quer te ensinar a viver na dimensão da confiança, onde a paz não depende das circunstâncias. Ele quer te encher de uma fé que atravessa vales, enfrenta ventos e descansa na promessa. Porque quando o Espírito Santo governa, o medo se cala e a fé fala. E quando a fé fala, o impossível obedece. Quando o Espírito Santo nos ensina a viver como Cristo, tudo se faz novo. Quando o Espírito Santo entra, ele não vem para reformar o antigo, ele vem para criar o novo. Ele não apenas melhora o que já existe, ele transforma o que parecia perdido. E quando ele nos ensina a viver como Cristo viveu, cada área da vida se torna um reflexo do céu. A mente muda, o coração se expande, as atitudes se alinham, e a presença de Deus deixa de ser um conceito distante e se torna uma realidade constante. O Espírito Santo é o grande mestre da alma. Ele não ensina com palavras, mas com experiências. Ele nos leva a viver o que Cristo viveu, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a servir como Ele serviu e a confiar como Ele confiou. Viver como Cristo não é uma utopia, é o resultado natural de um coração cheio do Espírito. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo descreve esse processo glorioso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a missão do Espírito Santo, nos transformar até que o mundo veja Jesus em nós. Cada renúncia, cada lágrima, cada perdão
É uma pincelada divina moldando o caráter de Cristo em nosso interior. Quando o Espírito Santo governa, o passado perde força e o futuro ganha direção. Ele apaga o medo, silencia a culpa e reacende a esperança. Ele nos ensina a caminhar não pela vista, mas pela fé. Não pela força, mas pela graça. Não pela razão, mas pela obediência. Ele é o consolo nas madrugadas, a voz no deserto, o sopro que reacende o fogo quando a alma esfria. Jesus prometeu: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Esse Consolador é o Espírito Santo, o mesmo que estava em Cristo, o mesmo que o ressuscitou, o mesmo que agora habita em nós. E é Ele quem continua a obra de Cristo em cada vida disposta a seguir sua direção. Quando o Espírito ensina, a alma encontra descanso, porque Ele não exige, Ele guia. Ele não oprime, Ele liberta. Ele não condena, Ele restaura. E quando você se rende a Ele, a vida ganha propósito, o dia ganha sentido e o coração volta a pulsar com esperança. Viver como Cristo não é imitar um exemplo distante, é permitir que o Espírito viva Cristo dentro de nós. Ele faz isso nos detalhes, nas respostas contidas, nas palavras suaves, nas atitudes silenciosas, na fé constante. Cada gesto inspirado pelo Espírito é uma semente de eternidade plantada no solo do tempo. Em Romanos 8:11 está a promessa mais poderosa. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Isso significa que não há área morta que o Espírito não possa ressuscitar. Ele traz vida ao que morreu, restaura o que o pecado destruiu e devolve brilho ao que o mundo apagou. E talvez, enquanto você ouve esta mensagem, algo dentro de você esteja dizendo: Eu quero esse novo começo. Essa é a voz do Espírito Santo te chamando. Ele está batendo à porta do teu coração, pedindo apenas uma resposta. Não uma explicação, não uma promessa, apenas um sim, porque é no sim que tudo começa. Ele quer te ensinar a viver como Cristo viveu, não por obrigação, mas por amor. Ele quer fazer do teu coração uma morada de paz, da tua mente um jardim de fé e da tua vida um reflexo da glória de Deus. Mas esse novo começo exige um passo, um ato de fé, um gesto de rendição. E esse momento é agora. Se essa mensagem tocou o teu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando contigo, não saia deste vídeo sem responder a esse chamado. Escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a viver como Cristo. Essa declaração é mais do que palavras. É uma entrega, é uma oração, é o início de um novo tempo. E se você deseja continuar crescendo nessa jornada espiritual, ouvindo palavras que edificam e fortalecem sua fé, inscreva-se agora neste canal. Aqui, cada vídeo é um encontro com Deus, cada mensagem é um toque do Espírito e cada oração é uma oportunidade de renascer. Não deixe para depois o que o céu preparou para hoje. Clique em inscrever-se, ative o sino, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de um novo começo e deixe o Espírito Santo continuar falando através de você. Porque quando o Espírito Santo ensina, a vida muda. Quando ele entra, o impossível cede. E quando ele te faz viver como Cristo, tudo se faz novo, para sempre.